das formas que Freud acreditava que o consciente, que o inconsciente, na verdade, da pessoa trazia as informações para fora, era através dos atos falhos, era através dos sonhos, era através das manifestações as quais você não conseguia filtrar. Então, a psicanálise, ela passou por um modelo de evolução, por um modelo de adaptação que está dividido em duas etapas, tá? Na primeira etapa, que nós chamamos de primeira tópica, na primeira tópica da psicanálise, quando Freud lançou a ideia, ele basicamente digeriu a ideia em 3 cenários, tá? Ele dividiu esse conceito de psicanálise, ou seja, a análise da psique, como um cenário, como um campo, como se fosse um gradil, como se fosse um terreno, né? Vou colocar aqui um terreno. Ele dividiu esse terreno aqui em vários pedacinhos. Um pedacinho desse aqui, deixa eu mudar a cor para ficar mais bonitinho. Ele chamou esse pedacinho aqui de inconsciente, certo? Porque nessa região do inconsciente aqui você não consegue tocar, você não consegue mexer, você não consegue manifestar. Ele chamou uma outra parte aqui de pré-consciente, ou seja, uma interface que não está tão no fundo, está um pouquinho mais para cima, é como se fosse um tambor de lata de lixo. A parte mais funda dela, que é o inconsciente, você não toca, é turvo, é escuro, é sujo, você não enxerga o que acontece lá dentro. Um pouquinho acima dela é um pouquinho mais ralinho, chamado de pré-consciente. E nesse pré-consciente aqui você conseguia enxergar algumas coisas, perceber alguns padrões. E aqui nós temos o consciente. E aqui está a nossa porta de saída. Vou até trocar aqui para uma cor mais rosinha, bonitinha. E aqui nós viemos para o mundo, certo? Então, basicamente, o primeiro modelo da psicanálise implicava que existia, de uma forma apenas simbólica, uma forma apenas figurativa, um modelo de mente ao qual ele era inconsciente, ou seja, ele era intocável. Acima dele tinha um modelo que era mais ou menos tocável. E acima dele aqui era um modelo de manifestação que realmente interagia com o mundo. Tá? As pessoas até então tinham apenas a percepção de que eu sou eu. O animal racional, o animal consciente, o animal que pensa, que anda, que julga e que fala. Tá? E esse aqui era o meu modelo de visão de mundo. Até os estudos que partiam relacionados à psique, relacionados à mente humana, interpretava você como uma manifestação da sua persona com a realidade. Freud foi inovador em trazer esse modelo de pensamento ao qual ele dividia uma interface escura, uma interface inacessável, uma interface que existe e uma interface intermediária para explicar as suas ações, os seus atos perante o mundo. Aqui, Freud começou a colecionar muitos alunos, né? E alguns alunos eram importantes, alguns alunos eram bem vistos na sociedade. Por exemplo, como o médico Lacan, né? Um dos alunos de Freud, ao qual, né, por ser médico, ser renomado na sociedade, ao adentrar na psicanálise, a psicanálise acabou ganhando com a entrada de Lacan. Por quê? Porque entrou um cara de nome. É como se eu hoje, Cleberson, ao montar a minha formação de psicanálise, eu convidasse, por exemplo, o Hamilton, convidasse, por exemplo, o Marcelão, convidasse, por exemplo, o Gui, né, porque são nomes interessantes para o nosso movimento, são pessoas que as pessoas conhecem, né, que estão nos grupos, que estão ativos, que estão participando, para contribuir comigo. Então eu ganhei com isso, trazendo essas pessoas para cá. E foi isso que Freud teve acesso quando ele convidou, né, quando ele abriu a psicanálise, esse estudo da psicanálise, essas reuniões de estudo da psicanálise para outras pessoas com mais notoriedade na sociedade, tá? Então, desse primeiro pedacinho aqui, dessa primeira tópica, é importante vocês perceberem que, no momento em que a psicanálise foi formada, a primeira estrutura de ideia que Freud entregou era essa divisão, tá, da psique entre o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Isso era perfeito? Longe de ser perfeito. Isso é falho? Também não é 100% falho, visto que ele foi progredindo, baseado no comportamento de alguns alunos perante aquilo. Por exemplo, Lacan indagou, falou, tá, mas e onde entra o mundo aqui? Né? Jung também depois falou, tá, mas e onde entra o mundo aqui? Onde entra as experiências que a pessoa tem na vida adulta? Porque se você, nessa sua teoria, como nós vamos entrar depois, basicamente você forma a sua psique na infância, certo?
Mas e as experiências que você tem como adulto que moldam a sua vida, que direcionam a sua vida, que realmente impulsionam a sua vida para um lugar ou para o outro? Aonde acontece isso? Aí Freud teve que repensar e entregar um segundo momento, que é o segundo modelo chamado de segunda tópica, tá? Então deixa eu apagar aqui.